Bom dia a todos, obrigado aqui pela presença, prazer estar com vocês, obrigado Ali, obrigado a Carol. E esse aqui é um tema que eu gosto muito, eu acho que quando a gente fala da arte de encantar, né, e como que encantar cliente, fidelizar, pode melhorar a margem operacional, aumentar a margem, aumentar os lucros dos nossos clientes, é um ponto que a gente trabalha bastante na Infracommerce, né, e aqui a gente trouxe as duas maiores especialistas que a gente tem dentro da companhia para falar um pouquinho dentro das suas áreas de especialidade, né? A Carol, ela conhece muito do mercado de luxo, ela que trouxe as principais marcas de luxo e acompanha dentro da Infracommerce. E a Aline, nossa Ali, conhece tudo de logística, né? E a parte da logística hoje, a gente até brinca lá aqui na Infracommerce, que a logística é o novo marketing. Então a logística tem um papel muito importante na fidelização, na eficiência operacional e na rentabilidade dos nossos clientes. Então, para começar aqui o nosso painel, eu queria começar aqui com a Carol, fazer uma pergunta aqui, quais são os principais elementos que contribuem para a fidelização de clientes no mercado de luxo? O que a gente faz hoje dentro da Infracommerce para os nossos clientes, que realmente fidelizam ele, encantam os clientes e faz com que eles voltem a comprar novamente nessas lojas? Bom, gente, bom dia. Bom, antes de responder especificamente sobre fidelização hoje de luxo, queria só voltar um pouquinho no tempo para a gente entender que esse ano, em abril de 2024, fechou uma empresa de uma revista americana que chama Reader's Digest, que é onde o americano pegava avaliação de produto para entender quais eram as melhores marcas, quais produtos eram melhores ranqueados. E isso é o que acontecia quando a gente vivia numa época só de lojas físicas. Hoje em dia, quando a gente trabalha no digital, isso mudou muito, né? A gente tem ali, toda vez que a gente olha um produto, a gente olha as estrelinhas, a gente olha a avaliação do consumidor, não só do produto, mas se ele foi entregue na hora, se o produto é fiel à imagem que está no site, se eu consegui fazer a devolução do produto, se ele chegou no tempo. Então, hoje, quando a gente fala de fidelização, a gente olha sobre um espectro muito mais amplo, não só do produto em si, mas da experiência que você tem na sua jornada de compra e aquisição ou de devolução mesmo desse produto. E isso ele aparece de forma muito mais transparente, né? A internet permite hoje que a gente, de forma muito fácil, tenha acesso a essas avaliações. Quando a gente fala de luxo, né, a gente tem um peso ainda maior. Não só pelo consumidor ter acesso, né, a esses parâmetros, mas o cliente tem um nível de expectativa altíssimo, né? Então, quando a gente fala de luxo, a gente brinca que não tem margem para erro e a gente sempre tem que encantar e exceder a expectativa do cliente. Então, quando o segmento de luxo veio, né, e está vindo ainda para o segmento de digital, esse é um grande desafio que eles têm, né, de manter uma boa experiência e ter uma experiência mais próxima do que ele tem com a marca, em todos os sentidos. Então, ter uma experiência olfatória semelhante, então fazer a abertura de uma caixa, que a gente vai lá e faz borrifa o perfume. A gente tem, por exemplo, a marca da Dior, onde ela tem muito das embalagens dela, por exemplo, na cor branca. E isso pode parecer uma coisa muito trivial, mas para você fazer o manuseio de uma caixa na cor ultra branca, é muito difícil. Às vezes, só de você apoiar a caixa ali numa bancada, suja porque tem pó, ou suja por alguma coisa, e isso é impossível acontecer numa marca dessa. Então, para atender, por exemplo, uma Dior, a gente desenvolveu uma caixa que ela é de uma cor padrão do lado de fora, a parte branca ela só vem do lado de dentro. A gente tem ali uma periodicidade de limpeza e manutenção e o material que é feito à bancada diferenciada para, por exemplo, esse tipo de coisa não acontecer. Então, para você fidelizar no luxo, a gente precisa ter muito mais cautela nesses detalhes.
não ter margem para erro e sempre ter muita preocupação com ser fiel à marca. Então, uma coisa que a gente sempre faz, não só no início, né, quando a gente recebe um novo cliente, mas constantemente a gente dá um refresh na nossa equipe interna, que todas as pessoas que manuseiam o produto e tem contato com aquela marca, seja no saque, seja a pessoa que faz o picking, packing, que ela conheça a marca, que ela conheça os valores da marca, que ela entenda sobre o conceito do produto, que a pessoa do saque fale o nome da marca com a pronúncia correta, que ela dê a tratativa correta, que ela entenda a relevância de uma caixa branca vir branca, sem nada de sujidade, que o laço seja feito exatamente igual o laço que ela compra lá quando ela está em Paris. Então, assim, são vários detalhes que a gente tem que se atentar, e a gente está sempre convidando a marca para ir, por exemplo, nos nossos centros de distribuição e está conversando com as pessoas que manuseiam e, de fato, estão ali no dia a dia fazendo esses pacotes, falando com o consumidor final, porque uma coisa é fazer algo bem feito uma vez. O que a Infra tem feito há mais de 8 anos a gente está ali com constância entregando um altíssimo nível de qualidade para esses clientes nossos de luxo e, por consequência, atendendo muito bem aí os clientes dessas grandes marcas de luxo. E deixa eu pegar um gancho, né? Quando a gente fala de jornada de compra, de experiência, essa jornada, esse funil, ele passa por várias etapas, por várias áreas, né? Desde a forma que acompanha que ele é impactado numa rede social, num Google ou num portal de moda, por exemplo, né? Como que eu comunico isso, como que eu levo ele para dentro do site. Tem a experiência no site, né? Que é uma plataforma, tem que ser rápida, ela tem que funcionar, ela tem que ser mobile first, ela tem que ter um layout agradável, ela tem que ter todas as informações necessárias para comprar. Mas mais do que isso, né, o ponto mais crítico, né, que a Carol falou bastante aqui, é a parte logística, né? Porque a expectativa é muito grande do consumidor quando ele compra um produto e ele pagou ali 2, 3, 5 mil reais por uma bolsa, por exemplo, e ela está ansiosa para receber aquele produto. Como que é, Aline, na sua visão, todo o processo logístico, a complexidade, primeiro, né, para poder fazer tudo isso que a Carol falou, não é um processo comum como você despachar um pneu, né? É um processo muito mais complexo que envolve mais etapas do que o tradicional, e você precisa fazer tudo isso em menos tempo, né? Com uma margem de erro praticamente zero, e conseguir entregar no tempo que você determinou no site junto com o cliente. Fala um pouquinho sobre essa parte logística e a complexidade e o que a gente tem feito para poder entregar valor para os nossos clientes. Bom dia a todos. A parte logística, né, como o Fê colocou aqui no início, né, a logística realmente é o novo marketing, porque a logística é a conclusão da venda, então está ali toda a experiência do cliente. E quando a gente fala, né, de logística, é mais complexo do que a gente possa imaginar, né? Parece que é só ter ali armazenado, você vai lá, pega o produto, separa, embala e envia, mas entre tudo isso acontecer, temos vários sistemas trabalhando para que isso aconteça. E qual que é o grande gap, às vezes, que existe, né, nisso e que pode acontecer problemas, onde o produto acaba atrasando para o cliente, né? Não é só no transportador, no CD também isso pode acontecer. E hoje é muito importante trabalhar bem as integrações desses sistemas. Como são diversos sistemas, né? Então, a gente recebe o pedido do site, o pedido do site passa para o RP, vai para o WMS, depois do WMS ele vai para o faturamento, e depois do faturamento ele entra no sistema de tracking. Então, é muito importante ter essas integrações funcionando muito corretamente, e isso na Infracommerce. A gente trabalha de uma forma com um sistema de integrador nosso, interno, justamente para que a gente não tenha que ter acionamentos de terceiros, porque isso você acaba tendo, né, mais uma complexidade dentro da sua logística, que é algo que a gente tenta ao máximo simplificar. Trabalhar com um ótimo WMS de mercado, e hoje a gente na Infracommerce a gente trabalha com um dos melhores, se não o melhor hoje que a gente tem. Então, todo esse processo, né, acontecer, então você tem que ter
um estoque bem endereçado para, como a Carol falou, né, os clientes, os funcionários que trabalham na operação, eles terem conhecimento dos produtos. Quando a gente fala de marca de luxo, por exemplo, em cosméticos, tem batom. Ah, tem o batom vermelho claro, vermelho escuro, vermelho... Tem diversos vermelhos. Então, assim, se você deixa endereçado esses produtos muito próximos, pode ser que o operador ele se confunda e aí o que isso vai acontecer? Vai chegar na casa do cliente errado, vai gerar uma devolução, o que para a marca é ruim, que isso tem custos para a marca, né? Porque hoje no Brasil a gente tem a lei do consumidor, onde a reversa é a loja quem banca. Então, é muito importante na logística a separação ser correta, a experiência começa aí. E, novamente, organização do CD, limpeza do CD, porque ninguém quer receber um produto sujo em casa. Então, os nossos CDs são extremamente organizados, a gente preza muito pela limpeza. Marca de luxo que tem, por exemplo, uma caixa branca, que não pode sofrer nenhum dano, os funcionários trabalham com luvas. Outra coisa bem interessante que a gente preza muito, né, nessas situações, mulher é muito mais detalhista que homem. Então, nesses processos onde a gente tem, por exemplo, na Dior, a gente tem exatamente por tamanho de caixa, quantos centímetros tem que ter a fita com o nome da Dior. Então, uma mulher extremamente detalhista, então, inclusive, quem fica lá na operação por esse processo, ela já está lá faz alguns anos, e é muito legal você ver o quão específico pode ser, né? Então, fazendo todo esse processo, chega na casa do cliente, tem essa experiência, né, da marca, tem o perfume da loja, então você tem aquela experiência olfativa, onde você se sente realmente comprando naquela loja, porque a gente realmente marca a loja por alguns detalhes, né? Mas ainda assim pode chegar na casa do cliente e ele falar, mulher, comprou por impulso. Ai, não, meu Deus, eu estava na TPM, comprei esse produto, não quero mais, estava louca, não quero mais, vou devolver, quero devolver. Ou realmente não era o que esperava. Então, assim, a devolução também é uma parte fundamental, porque o fato de você comprar numa loja, você tem a experimentação, então ali você já vê se gostou ou não. No online, a devolução também tem que ser um processo facilitado, onde em poucos cliques você consiga concluir a sua devolução. Senão, isso também vira um ponto onde os clientes podem falar, olha, a experiência de compra não foi tão satisfatória porque eu tive muito problema na devolução. E também nessas plataformas, né, que inclusive a gente utiliza, né, para os clientes fazerem o processo de reversa, dá a opção para o cliente de, no segmento de moda, é o tamanho da roupa que não ficou bom? Você escolheu um P e na verdade é um M? Ali na hora ele já dá a opção para ele escolher, porque daí você está fidelizando o cliente, ele já vai estar, né, contando o tempo dele de entrega para que esse produto já chegue na casa dele, você não perdeu a venda, você não vai ter que devolver o dinheiro para o cliente e esse produto retorna para o estoque. Claro que existe uma preocupação eminente, né, de mas devoluções, né, eu que trabalho com logística faz muitos anos, claro, tem o cliente que acha que é esperto, que ninguém vai abrir aquela caixa, que não vai olhar, e a gente faz todo um processo de reversa também com a marca, de entender o que precisa ser verificado para eu colocar esse produto no estoque novamente, para que ele volte para venda, ou se ele vai para avaria, porque ele não está mais bom para estar em circulação. Então, esse processo ele se torna fundamental também no processo da venda. Então, quando você dá essa opção para o cliente, que ele já escolhe o novo produto e você manda, e por mais que ele tente, talvez, né, não ser tão honesto com a marca, tem hoje em dia uma blacklist sobre esses CPFs que já tentaram cometer algo do tipo. Então, para esses CPFs, ele não tem a opção de receber um produto em paralelo. O produto dele tem que chegar realmente para que ele tenha ou a devolução do dinheiro ou ele tenha um vale compras, algo do tipo. Então, hoje a gente já tem processos bem avançados e até mesmo para que a gente não deixe, né, a marca exposta a isso acontecer, do cliente não devolver o produto que ele comprou. E pode parecer que isso é o beabá, é o básico, né, quando a gente fala de troca e devolução, mas da plateia que está aqui, se vocês pegarem os últimos 10 sites que vocês compraram, quanto vocês lembram que fazem um processo de troca e devolução automatizado? Você não precisa mandar mensagem para ninguém, você não precisa ligar no saque,
Você simplesmente entra lá no teu painel, meus pedidos, e faz a troca. Não deve ter, né? Por mais que existam diversas plataformas no mercado que fazem esse processo de forma automatizada, a grande maioria do varejo hoje não tem esse processo. Um estudo do Google, de 3 anos atrás, falava que um dos principais detratores da taxa de conversão no mercado brasileiro era o processo de troca e devolução. Então, a grande maioria dos clientes que compram pela primeira vez numa loja que ele nunca comprou, por mais que ele conheça aquela marca, já tenha se relacionado num canal físico, ele olha a política de troca e devolução antes de realizar uma primeira compra, para poder entender, caso a expectativa seja negativa, qual o trabalho que ele vai ter. E quando a gente está falando de eficiência operacional, o que é eficiência operacional? É você fazer menos, fazer mais com menos dinheiro, né? Então imagina que nesse processo de troca, quando você tem que ligar para alguém, eu tenho que ter um operador, né, de saque. Um operador de saque hoje no mercado, se for contratar de forma individual, ele vai custar em média R$6.000 por mês para vocês. Só que além disso, ele tem uma URA, ele tem um telefone que ele tem que receber aquele, e você está pagando aquele telefone. Você tem um escritório, você tem um sistema que vai gravar a ligação dele, você tem um CRM que vai integrar aquela ligação com aquele pedido. Então tem uma complexidade muito grande para você fazer uma troca que você poderia automatizar 100%. Né? Então parte da... Quando a gente olha a jornada de compra e a jornada de troca, ela envolve não só a parte de experiência no canal digital, né, como a parte da experiência na logística. Né? E como a Aline falou muito bem, a devolução para a logística é uma coisa muito cara. E, obviamente, essa conta ela é repassada para vocês. Né? Seja contratando uma infra-commerce que faz esse serviço, né? Ou fazendo dentro de casa. Né? Porque tem o recebimento do produto, tem a validação, tem a parte de qualidade do produto, se ele pode voltar. Se ele for para varia, ele vai ter que ir para a fábrica ou para outro lugar. Ou às vezes incinerado, né? Se for de repente um cosmético, um perfume, porque não tem muito o que fazer e você não pode descartar e tem que queimar ele. Então é um custo gigantesco. E quando a gente fala do mercado de moda, o mercado de luxo, troca e devolução hoje ele representa em média 10 a 15% do total dos teus pedidos. É muita coisa. E quando você bota isso na sua conta de frete, quanto mais você conseguir evitar oferecendo uma experiência muito boa, né? E como a Aline falou, evitando erros nesse meio do processo, né? E nem eu sabia disso, né? Da questão do batom, né? É uma coisa que ela falando parece que é boba, né? Mas faz total sentido, porque eu mesmo não saberia identificar o que é um vermelho, sei lá, um vermelho... exato, um vermelho 29 e um vermelho 43, né? Hoje em dia tem 50 vermelhos, né? E aí realmente a mulher tem um pouco mais ali de detalhe nesse ponto. E para a gente poder seguir um pouquinho aqui nas perguntas, eu queria voltar aqui para a Carol, falando nesse ponto específico, né? Atendimento ao consumidor para o varejo de luxo, né? Quais são as diferenças? O que a gente tem que se preocupar na forma de atender aquele consumidor, seja num processo de troca desse, de convencer ele, ou até mesmo no processo de pré-venda, de auxílio no produto? O que a gente faz de diferente que faz com que realmente aumente a conversão, aumente a propensão de compra do consumidor e, obviamente, fidelizar ele, porque ele sabe que ele está sendo recebido por pessoas que conhecem a marca, conhecem o produto, falam outras línguas, né? Fala um pouquinho sobre esse ponto. Legal. Essa parte de atendimento, né? Ela para o luxo, ela é muito importante, né? Porque o luxo trabalha muito com a questão de personalização, né? Então, o cliente dessas marcas de luxo e alto luxo, eles gostam de ter uma tratativa muito diferente. Então, a gente tem hoje nossa equipe de saque quase 500 pessoas aqui no Brasil, para fazer o atendimento de todos os nossos clientes, mas especificamente a gente tem uma célula que atende só essas marcas de luxo. E mesmo dentro desse pequeno núcleo que atende as marcas de luxo, a gente tem atendentes que são exclusivos para algumas marcas, porque eles fazem questão, por exemplo, de ter uma pessoa que é bilíngue, que consiga falar a pronúncia não só da marca, mas como dos próprios produtos, né, que tem uma nomenclatura ali, um nome diferente. Bem como a gente também oferece e tem um serviço que a gente chama ali de personal shopper. Então, se você tem um cliente que está navegando pelo site e ele está com alguma dúvida de como conseguir fazer aquela compra pelo site, a gente consegue
ter uma pessoa ali, ele entra em contato pelo WhatsApp e consegue ter uma pessoa, uma assistente. Do mesmo jeito que uma pessoa ajuda ele a escolher a roupa na loja, ela ajuda ele ali, olha, você tem que clicar aqui, não é esse produto que você está querendo comprar, é naquela outra aba. Então a gente consegue oferecer esse nível de personalização no atendimento. E algumas marcas, inclusive, preferem com que, se o cliente, quando está navegando ali no site, quer ter um contato direto com a loja, a gente faz um redirecionamento para um atendente da loja física, para que daí, sim, alguém da própria marca já faça esse atendimento de imediato. Então, eles têm muita preocupação, porque é um ponto de contato extremamente importante e que o cliente final dá muito valor. Um outro ponto também que acho que vale para todos os segmentos, mas de luxo especificamente, é a parte de brinde. Então, a gente tem sempre uma configuração, tanto na parte do próprio site, que algumas marcas podem oferecer que você escolha, né? Comprou tantos reais ou fez a compra, você pode selecionar os brindes que você quer receber, que eles chamam ali dos samples. Mas também algumas marcas, elas já têm ali um padrão. Então, as meninas que fazem o packing, elas são treinadas. Então, a pessoa que fez a compra do J'adore, da Dior, ela vai receber, né? Então, perfil que gosta daquele perfume, eu vou mandar aquelas 3 amostras de creme, de batom e de, sei lá, creme de mão. Não, aquele cliente que vai comprar um Miss Dior, não, a gente vai mandar outros tipos de samples para que ele receba na casa dele. E a gente sabe o quanto a gente ama receber esses mimos. Eu sou o tipo que é 100% de conversão. Eu recebi o brinde, eu experimento, eu compro. Então, no segmento de luxo, essa opção de no site poder escolher e da gente estar sempre enviando isso junto com o produto, também é algo que a gente trabalha muito forte para manter essa fidelização e a recompra, né? Porque no luxo não tem muito aquele apelo de promoção, liquidação, então é muito mais um estímulo a você experimentar e, através da experiência, você ir comprando cada vez mais produtos dentro daquela mesma marca. Alô? Aline, 80% hoje dos atendimentos do saque são referentes a pedidos, né? E é muito comum a gente ver operações de saque longe da operação logística. Qual que é a importância da operação de saque estar dentro de um centro de distribuição e como que isso influencia na eficiência operacional e no tempo de resposta para os consumidores? A gente costuma dizer, né, que às vezes falam, é venda casada, você quer vender tudo junto, né? Mas é muito importante o saque, a logística e o transportador, o responsável pelo transporte, estar no mesmo lugar, porque isso encurta o tempo de resposta. Quando a gente está dentro, né, de uma mesma empresa, a comunicação é mais fluida. Caso você não tenha uma resposta e seja algo muito urgente que você precisa, o nosso saque fica dentro da nossa operação logística. Então, é só ir na sala do gerente de logística, descer na operação, entender o que está acontecendo. Então, isso traz muito mais efetividade no atendimento. Inclusive, né, atualmente, é procurado realmente dar uma visibilidade, transparência para o cliente referente como está a entrega dele, né? E não só, seu pedido vai ser entregue dia tal, mas sim mostrar todo esse acompanhamento. E por onde o cliente tenha mais acesso, né? Isso começou muito com SMS, hoje em dia ninguém olha SMS, você tem uma caixa lotada de SMS e ninguém olha. Depois foi o e-mail, que também, às vezes você só usa aquele e-mail para compras e você não vai ficar olhando ali para acompanhar rastreio. Então é muito importante você receber esses alertas. Hoje a ferramenta mais utilizada é o WhatsApp. Então, quando o cliente ele tem essa clareza de onde está o produto dele, de onde está o pedido dele, e até mesmo a transparência do atendimento, assim, que a gente fala do proativo, né? Então,
não é só a boa notícia. A boa notícia é está tudo correndo bem, a gente vai entregar dentro do prazo, mas quando acontece algum problema, como por exemplo, a gente teve recentemente a tragédia no sul do país, isso causou imensos atrasos. Então, por mais que todo mundo sabe que vai acontecer um atraso, é muito importante que o cliente receba essa comunicação e que ele tenha a expectativa da data de entrega, porque muitas pessoas moram em condomínios, tem uma portaria para receber, mas tem gente que compra já contando com aquele prazo de entrega, porque aí naquele dia ela vai estar em casa para receber. E aí, se ela não estiver em casa, o que vai acontecer? Vai gerar uma segunda tentativa de entrega, que também tem uma cobrança para a marca. Então, assim, realmente esse processo de transparência e de acompanhamento do tracking de pedido é muito importante e já está reduzindo muito o atendimento no saque, porque daí o cliente ele não tem essa necessidade de entrar em contato com o saque, seja pelo WhatsApp ou por telefone, porque já está na palma da mão dele tudo que está acontecendo. Bem, a gente tem 8 minutinhos para finalizar, e aí eu queria fazer uma última pergunta para as duas. E obviamente a gente não pode deixar de falar sobre inteligência artificial, né? Obviamente a gente foi impactado aí nos últimos 2 anos, né, pela massiva imersão aí de novas tecnologias de inteligência artificial, mas pouco ainda se vê na prática os ganhos dessas tecnologias implementadas na gestão. Quando a gente olha para o Brasil e a gente vê hoje a inflação que a gente está no Brasil, a gente vê hoje o percentual da taxa Selic, né, os juros ele é muito negativo para o varejo. E obviamente o que isso impacta? Impacta no teu estoque. Quanto mais você carrega o teu estoque com essa taxa de juros, mais caro ela é, né? E eu queria entender das duas, numa visão assim de abastecimento de estoque, numa visão de conversão, o que vocês têm visto de tecnologia, inteligência artificial para poder melhorar o abastecimento, evitar ruptura de estoque, para que você não impacte no seu custo de aquisição, no seu marketing? O que a gente pode falar um pouquinho de melhores práticas e tecnologias que efetivamente estão trazendo eficiência aqui para o varejo? Hoje, com o IA, né, é possível você ter a predição de estoque. Então, com isso, acompanhando os algoritmos de compra, né, principalmente a curva ABC dos produtos, você tem de forma clara, né, quantidade exata que você precisa estar reabastecendo. E antigamente, né, todo mundo se abastecia muito, só que o abastecimento, né, tem custo, né? Então ele tem o custo de você ficar com aquele estoque parado, tem um custo de armazenagem maior, porque você vai ocupar mais espaço. Então é importante que você tenha um giro de estoque. Então, com isso, a inteligência artificial tem ajudado bastante para essa predição de demanda, então fica mais claro qual que é o seu abastecimento, e até mesmo o abastecimento automático, porque acontece a predição de demanda e já todo o processo acontece de forma automática, onde não fica na mão de uma pessoa, que às vezes a pessoa pode ter um problema, não colocou o pedido, achou que apertou o botãozinho de enviar e não enviou. Então, com isso, a marca sofre menos riscos de ruptura e de perder a fidelização de um cliente, porque naquele momento o cliente estava querendo comprar especificamente de presente, que sabe que o marido, a esposa ama aquele produto, só que se ele não está disponível, ele vai procurar outro, vai em outra marca e de repente ele se fideliza em outra marca e vai deixar de fidelizar na sua marca. Legal. Para luxo é um pouquinho diferente, gente. Os issues são um pouco mais específicos. Então, vamos lá. Para as marcas de luxo, estoque é uma coisa muito mais cara ainda, porque a gente está falando de produtos de altíssimo valor agregados. Então, a gente trabalha com marcas como a Cartier de joia, então tem pulseira de R$300 mil. Então, imagina você abastecer um estoque de uma loja inteira para você atender o seu e-commerce. Então, uma das coisas que a Infra viabiliza para os nossos clientes é a possibilidade de fazer um ship from store. Então, a gente faz todo o cadastro de produto, o site ali do completo do portfólio do cliente, mas existe a opção de fazer um ship from store, então os produtos saírem da flagship, então o cliente não ter que duplicar esse estoque no nosso CD. Não são todos os clientes que conseguem fazer isso, hoje a maioria faz, mas existe essa opção porque cada vez mais está tendo essa demanda.
marcas de luxo, elas trabalham com produtos muito custom made. Então, assim, tem um vestido que só tem 2. Às vezes um tá com uma blogueira que tá indo num evento, depois ele vai voltar. Então a gente no sistema coloca ali que fale com um atendente, né, vá na loja, fala com um atendente da loja, e aí a gente já, na hora que o cliente clica no site, já entra em contato com a pessoa da loja, para daí sim a gente conseguir disponibilizar aquele produto. Então, acho que ali seriam mais essas questões de produtos exclusivos, ter uma tratativa diferenciada, e aí a tecnologia ajuda a gente a fazer essa ponte para que a gente consiga chegar ali no cliente. Essa possibilidade de diversificar da onde vai sair o estoque, para que de fato isso não acabe onerando muito as marcas. Acho que para luxo seria isso. Boa, obrigado, Carol. Complementando aqui um pouco do que elas falaram, né? Parte da previsão de abastecimento, né? E um dos pontos desse relatório do Google que eu mencionei, um dos top 3 detratores de taxa de conversão é a ruptura de estoque, né? É aquele produto desejado, que está todo mundo procurando e que você não tem ele, ou você tem ele, mas ele está num local muito distante, que é distante para entregar e é caro para entregar. E aí, para a gente poder finalizar aqui e aproveitar nossos últimos 3 minutos, parte da eficiência operacional, né, e aí o frete é um importante item que a gente tem que levar em consideração, que é o frete, ele representa em média 4,5% a 5% de uma operação. Se ele for acima disso, ele está mais caro do que o normal. E você não pode entregar um produto mais do que 3 dias, porque a gente, pós-pandemia, criou um novo normal, que é o padrão Mercado Livre e o padrão Americanas, né? Então, o Brasil conseguiu chegar nesse nível de entrega, onde hoje eu deixo de ir numa farmácia, porque eu compro pilha no Mercado Livre e ele me entrega de noite, né? Eu compro agora, se eu chegar em casa, tem uma pilha lá, não preciso mais ter que parar na farmácia ou ir no mercado para isso. Então ficou comum esse processo. E, obviamente, você não vai trabalhar no mercado de luxo em marketplace. Você vai querer trabalhar a sua experiência dentro do canal principal. Só que, ao mesmo tempo, para eu conseguir estar próximo das grandes capitais,